Os funcionários estavam desesperados. Ninguém entendia uma única palavra daquele milionário alemão. Até que a senhora da limpeza se aproximou, ofereceu-lhe uma chávena de chá e falou na sua língua. O que aconteceu a seguir os deixou sem palavras. O Hotel Império Marítimo era o tipo de lugar onde os sonhos de poucos eram construídos sobre o suor de muitos. Os seus pisos de mármore brilhavam como espelhos, refletindo candelabros de cristal que custavam mais do que a maioria dos seus funcionários ganharia em toda uma vida. Era um templo de luxo, onde empresários, diplomatas e celebridades encontravam refúgio do mundo exterior. E nesse templo, Leonor era invisível. Há anos que limpava quartos que jamais poderia pagar. Conhecia cada canto daquele hotel, cada mancha difícil, cada hóspede exigente. As suas mãos, calejadas pelo trabalho, contavam histórias que ninguém queria ouvir, mas ela nunca se queixava. Tinha aprendido desde muito jovem que queixar-se era um luxo que os pobres não podiam permitir-se. Naquela manhã, enquanto passava a esfregona pelo corredor da ala leste, ouviu os primeiros gritos. Não eram gritos de dor nem de medo, eram gritos de frustração. Vinham do lobby principal, e Leonor sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Em todos os seus anos de trabalho ali, jamais tinha ouvido tanto caos na recepção. Ela espreitou discretamente pela esquina do corredor, escondendo-se atrás de um enorme vaso de palmeiras decorativas. O que viu a deixou paralisada. Um homem idoso estava de pé em frente ao balcão da recepção, gesticulando com desespero. As suas mãos moviam-se no ar como pássaros presos numa tempestade, tentando comunicar algo que ninguém parecia entender. Ele falava numa língua que soava áspera, mas melódica, com palavras que caíam como pedras num lago de confusão. Catarina, a recepcionista, tinha os olhos arregalados. Os seus dedos tremiam sobre o teclado do computador, completamente perdida. "Senhor, por favor, não entendo." Repetia uma e outra vez, a sua voz quebrando a cada tentativa falhada. O homem voltou a falar, desta vez mais devagar, como se isso fosse ajudar. Mas as palavras continuavam incompreensíveis para todos os presentes. Ricardo Mendes, o gerente do hotel, apareceu como um furacão vindo do seu escritório. Era o tipo de homem que confundia a autoridade com arrogância, que acreditava que um fato caro o tornava melhor do que aqueles que usavam uniformes de serviço. O seu rosto estava vermelho de frustração enquanto se aproximava do balcão. "O que se passa aqui?" exigiu, a sua voz cortando o ar como uma faca. "Senhor Mendes, este hóspede chegou há 20 minutos, explicou Catarina à beira das lágrimas. "Tem uma reserva em nome de Hoffman, mas não fala português nem inglês. Não conseguimos entender o que ele precisa." Mendes olhou para o idoso com uma mistura de impaciência e desprezo mal disfarçado. Tentou com o tradutor do telefone? "Sim, senhor, mas ele recusa-se a usar tecnologia. Cada vez que tento mostrar-lhe o ecrã, ele afasta-o e continua a falar." O homem, Wilhelm Hoffman, segundo a reserva, parecia cada vez mais agitado. Os seus olhos refletiam décadas de experiência e talvez dor, enquanto percorriam o lobby à procura de algo ou de alguém. A sua voz elevava-se a cada segundo que passava, não com raiva, mas com uma urgência que ninguém podia decifrar. Mendes estalou os dedos, chamando outros funcionários. "Tu falas alemão?" perguntou a um mensageiro que passava. "Não, senhor." "E tu?" apontou para outro trabalhador. "Desculpe, senhor. Apenas português e inglês básico. Um por um." Os funcionários foram interrogados. Um por um. Negaram com a cabeça. O Hotel Império Marítimo, que se gabava de atender hóspedes de todo o mundo, não tinha ninguém que pudesse comunicar com aquele idoso alemão. Leonor observava tudo do seu esconderijo com o coração a bater cada vez mais forte. Cada palavra que o homem pronunciava ressoava na sua mente como um eco do passado. Ela entendia cada sílaba, cada matiz, cada emoção por trás daquelas palavras que para todos os outros eram ruído incompreensível, mas não podia mover-se, não podia revelar aquele segredo que tinha guardado durante tantos anos. Wilhelm Hoffman levou uma mão ao peito e por um momento todos temeram o pior, mas não era um ataque. Era angústia, pura e devastadora angústia. "Bitte", sussurrou a sua voz finalmente quebrando. "Bitte, helfen Sie mir, por favor, ajudem-me." Leonor sentiu os seus olhos encherem-se de lágrimas. Aquele homem não estava zangado, estava a suplicar. Estava perdido num mar de rostos que o olhavam como se fosse um problema a resolver. Não, um ser humano que precisava de ajuda. Mendes, perdendo a pouca paciência que lhe restava,
Tomou uma decisão que gelou o sangue de todos os presentes. Levem-no para um quarto e deixem-no lá até conseguirmos um tradutor profissional. Isto é ridículo. Um hotel de 5 estrelas não pode permitir este tipo de espetáculo no lobby. Mas, senhor, Catarina interveio timidamente. Ele parece precisar de algo urgente. Não creio que seja apenas o check-in. E o que queres que eu faça? Mendes ergueu as mãos com exasperação. Que aprenda alemão em 5 minutos. Suba-o para o quarto agora. 2 mensageiros aproximaram-se do idoso tentando guiá-lo para os elevadores, mas Wilhelm resistia, não com violência, mas com o desespero de quem sabe que ninguém o entende. As suas palavras brotavam agora como uma torrente, mais rápidas, mais urgentes, misturando-se com algo que soava terrivelmente como soluços contidos. E então ele disse, uma frase que fez o mundo de Leonor parar completamente. Meine Frau ist in Lebensgefahr. Ela está a morrer e ninguém me entende. A esfregona caiu das mãos de Leonor, batendo no chão de mármore com um som que pareceu ressoar por toda a eternidade. Algumas cabeças viraram-se para ela, incluindo a de Mendes, cuja expressão se transformou em desgosto ao ver a funcionária da limpeza a interromper a cena. O que estás aí parada? Repreendeu. Volta ao teu trabalho. Isto não é assunto teu. Mas Leonor não se moveu. Não podia. Os seus pés estavam cravados no chão, enquanto a sua mente travava uma batalha que ela evitava há anos. Se falasse, tudo mudaria. Se falasse, teriam perguntas. Perguntas sobre o seu passado, sobre como uma simples senhora da limpeza tinha aprendido alemão. Perguntas que a levariam a lugares da sua memória onde tinha jurado nunca mais voltar. Mas aquele homem, aquele desespero nos seus olhos, a esposa de alguém estava a morrer e ela era a única que o sabia. As suas pernas começaram a mover-se antes que a sua mente tomasse a decisão consciente. Um passo, depois outro. O lobby pareceu expandir-se infinitamente enquanto caminhava em direção ao grupo reunido em frente à recepção. Mendes viu-a aproximar-se, e o seu rosto contorceu-se em incredulidade. O que pensas que estás a fazer? Disse-te para voltares ao teu trabalho. Leonor ignorou-o. Pela primeira vez em anos, ignorou uma ordem direta. Parou em frente a Wilhelm Hoffmann, que a olhou com olhos cheios de lágrimas e confusão. Esta mulher pequena, com uniforme de limpeza e mãos trabalhadoras, era provavelmente a última pessoa de quem esperava ajuda. Leonor respirou profundamente e falou. Guten Tag, Herr Hoffmann. Eu entendo. Por favor, diga-me o que aconteceu. O silêncio que caiu sobre o lobby foi absoluto. Catarina deixou cair a caneta que segurava. Os mensageiros ficaram imóveis. Mendes abriu a boca, mas nenhum som saiu dela. E Wilhelm Hoffmann, aquele homem que durante quase 1 hora tinha sido tratado como um problema, como um inconveniente, como alguém sem voz, olhou para ela como se estivesse a ver um anjo. As suas mãos tomaram as de Leonor, tremendo incontrolavelmente. Bit, sussurrou, as lágrimas finalmente caindo pelas suas bochechas. Minha esposa Ingrid está no hospital. Vim vê-la, mas ninguém me diz onde ela está. Disseram-me que ela tinha sido transferida para este hotel para um tratamento especial, mas não consigo encontrá-la. Leonor sentiu o seu coração partir-se em 1000 pedaços. Este homem tinha viajado do outro lado do mundo à procura da sua esposa moribunda. Tinha chegado a um país onde não falava a língua, confiando que alguém o ajudaria. E em vez de ajuda, tinha encontrado frustração, impaciência e desprezo. Nós vamos encontrá-la, disse-lhe em alemão, apertando as suas mãos com firmeza. Eu prometo-lhe. Vamos encontrar a sua esposa. Virou-se para Mendes, cuja expressão agora era uma mistura de choque e algo que poderia ter sido vergonha. A esposa dele está doente, explicou Leonor, a sua voz firme, mas respeitosa. Disseram-lhe que a transferiram para aqui para um tratamento especial. Precisamos verificar se há algum registro ou se houve um erro na informação que lhe deram. Mendes pestanejou várias vezes, processando o que acabara de presenciar. Tu falas alemão. Foi tudo o que conseguiu articular. Sim, senhor. E por que nunca o disse? Há anos que procuramos pessoal bilíngue e tu, com respeito, senhor. E Leonor o interrompeu suavemente. Neste momento o importante é ajudar este homem. A esposa dele está a morrer. Cada minuto conta. As palavras ficaram flutuando no ar, pesadas como chumbo. Mendes engoliu em seco, visivelmente desconfortável pela primeira vez desde que Leonor o conhecia. Catarina, ordenou finalmente, procura qualquer registro de pacientes ou tratamentos especiais vinculados ao hotel.
Contacta com a clínica privada que temos convênio. E tu? Olhou para Leonor com uma expressão que não podia decifrar. Fica com ele. Traduz tudo o que for necessário. Leonor assentiu, guiando suavemente Wilhelm para um dos sofás do lobby. O idoso deixou-se levar exausto, mas com uma faísca de esperança a renascer nos seus olhos. Danke, sussurrou, apertando a mão de Leonor. Dankeschön, obrigado. Muito obrigado. É a primeira pessoa que me entende. Leonor sentiu um nó na garganta. Vamos encontrar a Ingrid, prometeu. Não está sozinho, Sr. Hoffman. Já não está sozinho. Enquanto o dizia, não pôde deixar de pensar na ironia das suas palavras. Ela tinha passado anos a sentir-se exatamente assim, sozinha, incompreendida, invisível. E agora, ao quebrar o seu silêncio para ajudar um estranho, tinha aberto uma porta que não sabia se conseguiria voltar a fechar. O que Leonor não sabia era que Wilhelm Hoffman não era simplesmente um idoso desesperado à procura da sua esposa, e o que estava prestes a descobrir mudaria a sua vida para sempre. Os minutos passavam como se fossem horas. Wilhelm permanecia sentado no sofá do lobby, com as mãos entrelaçadas tão forte que os seus nós dos dedos tinham ficado pálidos. Os seus olhos não se desviavam de Leonor, como se ela fosse a única coisa que o mantinha ligado à esperança. Leonor estava de pé ao lado dele, sentindo o peso de todos os olhares cravados nas suas costas. Sabia que os sussurros tinham começado. Podia ouvi-los como um zumbido constante, perguntas flutuando no ar que ninguém se atrevia a fazer em voz alta. Como é que a senhora da limpeza fala alemão? De onde veio? Quem é ela realmente? Mas não havia tempo para explicações. Não. Agora Catarina regressou quase a correr da área de administração, com papéis na mão e o rosto desfeito. Leonor, a sua voz tremia. Encontrei algo, mas não faz sentido. O que encontraste? Há um registro de uma paciente chamada Ingrid Hoffman. Foi transferida da Alemanha para um tratamento experimental na Clínica Santa Esperança. Mas, segundo estes documentos, Catarina engoliu em seco. O tratamento terminou há dias, e não há registro de para onde a levaram depois. Leonor sentiu o chão mover-se debaixo dos seus pés. Virou-se para Wilhelm, e em alemão transmitiu-lhe a informação o mais suavemente que pôde. O idoso ouviu cada palavra, e a cada uma o seu rosto envelheceu uma década. Das kann nicht sein, murmurou negando com a cabeça. Eu falei com os médicos ontem. Disseram que ela estava aqui. Disseram que a poderia ver hoje. Ontem? Leonor franziu o sobrolho. Tem o nome do médico com quem falou? Wilhelm procurou no bolso do seu casaco com mãos trêmulas e tirou um papel amarrotado. Entregou-o a Leonor como se fosse a sua última posse no mundo. Era uma nota escrita à mão, um nome, Dr. Tiago Matos, e um endereço que correspondia ao Hotel Império Marítimo. Leonor olhou para Catarina. Conheces um Dr. Tiago Matos? Catarina empalideceu ainda mais se isso era possível. Esse nome já o ouvi antes, mas não trabalha aqui, trabalha na clínica. É o diretor do programa de tratamentos experimentais. Então, precisamos contactá-lo agora. Já tentei. Catarina baixou o olhar. A linha dele está desligada. E quando liguei para a clínica, disseram-me que o Dr. Matos se demitiu repentinamente há uma semana. O ar pareceu tornar-se mais denso. Algo estava terrivelmente errado. Mendes, que tinha estado a observar a uma distância prudente enquanto fingia rever documentos, aproximou-se com expressão calculista. Isto está a complicar-se demasiado, disse cruzando os braços. Não podemos ter um hóspede no lobby a causar este tipo de distúrbio. Sugiro que o subamos para o seu quarto e deixemos as autoridades tratar do assunto. As autoridades? Leonor olhou para ele incrédula. Este homem está à procura da sua esposa doente. Não é um criminoso. Não disse que o fosse, mas também não é problema nosso. O hotel não pode envolver-se em assuntos médicos que claramente não nos dizem respeito. Wilhelm não entendia as palavras, mas entendia os tons. Entendia a impaciência na voz de Mendes, o desejo de se livrar dele como se fosse um incômodo. Os seus olhos procuraram os de Leonor, cheios de uma pergunta silenciosa. Vão me abandonar também? Leonor tomou uma decisão naquele instante. Uma decisão que provavelmente lhe custaria o seu trabalho, a sua estabilidade, tudo o que tinha construído em anos de silêncio e sobrevivência. Senhor Mendes, disse a sua voz tranquila, mas firme. Vou ajudar este homem a encontrar a sua esposa. Se isso significa que devo deixar de limpar pisos por umas horas, então assim será. Mendes apertou os olhos.
Estás a desafiar a minha autoridade? Estou a escolher ser humana antes de ser empregada. O silêncio que se seguiu foi tão cortante que poderia ter partido o mármore do chão. Os funcionários próximos prenderam a respiração. Ninguém, absolutamente ninguém, falava assim com Ricardo Mendes. Mas antes que o gerente pudesse responder, uma voz inesperada cortou a tensão. Deixa-a, Ricardo. Todos se viraram para a fonte daquela voz. Uma mulher descia pela escadaria principal do hotel. A sua presença impunha respeito sem necessidade de levantar a voz. Era Dona Sofia Pereira, a proprietária do Hotel Império Marítimo. Poucas vezes era vista no edifício, pois passava a maior parte do tempo nas suas outras propriedades. Mas quando aparecia, todos sabiam que as suas palavras eram lei. Dona Sofia. Mendes mudou instantaneamente o seu tom, como um cão que reconhece o seu amo. Não sabia que estava no edifício. Evidentemente. Dona Sofia desceu o último degrau e caminhou diretamente para onde estava Leonor. Ouvi tudo de cima, e o que vi deu-me muito que pensar. Os seus olhos, aguçados como os de um falcão, examinaram Leonor de cima a baixo. Então tu és a senhora da limpeza que fala alemão. Sim, senhora. E planeias ajudar este cavalheiro a encontrar a sua esposa, mesmo sabendo que poderias perder o teu emprego? Leonor manteve o olhar firme. Sim, senhora. Há coisas mais importantes que um emprego. Dona Sofia sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Há muito tempo que não ouvia alguém dizer algo assim neste hotel. Voltou-se para Mendes. A senhora da limpeza tem o dia de folga com vencimento e tu vais pôr à sua disposição tudo o que precisar para resolver este assunto. Mas, senhora, há algum problema, Ricardo? Mendes apertou a mandíbula, mas negou com a cabeça. Nenhum, senhora. Perfeito. Dona Sofia voltou a olhar para Leonor. Encontra essa mulher e quando tudo isto terminar, tu e eu vamos ter uma conversa. Há algo em ti que me intriga. Sem esperar resposta, a proprietária afastou-se para o elevador privado, deixando para trás um aroma de perfume caro e mistério. Leonor não teve tempo de processar o que acabara de ocorrer. O importante era agir. Tomou a mão de Wilhelm e ajudou-o a levantar-se. Vamos à clínica, disse-lhe em alemão. Vamos encontrar respostas. A viagem até a clínica Santa Esperança foi silenciosa, mas carregada de tensão. Leonor tinha conseguido que o hotel lhes fornecesse um veículo com motorista, cortesia da intervenção de Dona Sofia. William olhava pela janela vendo passar uma cidade que não conhecia, procurando uma mulher que era a sua razão de existir. 43 anos, murmurou de repente em alemão. Leonor olhou para ele. Desculpe, Ingrid e eu estamos casados há 43 anos. Uma lágrima silenciosa rolou pela sua bochecha. Conhecemos-nos quando ambos éramos jovens e não tínhamos nada. Construímos tudo juntos. Tudo. A sua voz quebrou. Quando os médicos nos disseram que havia um tratamento experimental aqui, não hesitamos. Vendi uma das minhas empresas para pagar os custos. Ingrid não queria, mas disse-lhe que nenhuma quantia de dinheiro valia mais do que a sua vida. Leonor sentiu um nó na garganta. O senhor deve amá-la muito. Ela é a minha vida. Wilhelm olhou para ela diretamente. Sem Ingrid. Eu sou apenas um velho com dinheiro e sem propósito. Ela me torna humano. Ela me lembra quem eu realmente sou, além dos negócios e das reuniões. O veículo parou em frente à Clínica Santa Esperança. Era um edifício moderno com grandes janelas e jardins cuidadosamente mantidos, mas havia algo estranho no ambiente. Demasiado silêncio, muito poucos veículos no estacionamento. Leonor ajudou Wilhelm a descer e juntos caminharam para a entrada principal. As portas automáticas abriram-se, revelando uma recepção quase vazia. Uma mulher jovem, a única pessoa visível, levantou o olhar de trás do balcão. A sua identificação dizia: Francisca Silva, assistente administrativa. Bom dia. Em que posso ajudar? Procuramos uma paciente. E Leonor adiantou-se. Ingrid Hoffmann foi transferida da Alemanha para um tratamento com o Dr. Tiago Matos. O rosto de Francisca transformou-se instantaneamente. Os seus olhos abriram-se com algo que parecia medo. Vocês conhecem a senhora Hoffmann? É a esposa dele. Leonor apontou para Wilhelm. Ele viajou de muito longe para a ver, mas ninguém parece saber onde ela está. Francisca olhou nervosamente para ambos os lados, como se certificando de que ninguém mais ouvia. Não devia dizer-vos isto, sussurrou. Mas algo muito mal aconteceu aqui há uns dias. O coração de Leonor começou a bater com força.
O que queres dizer? O doutor Matos? Ele não se demitiu. Desapareceu. E vários pacientes do programa experimental foram transferidos em segredo para outra localização. Não tenho documentos oficiais. Tudo foi feito fora do sistema. Ingrid Hoffman estava entre esses pacientes? Francisca assentiu lentamente. Era a mais importante do programa. A sua condição era a mais delicada e o seu tratamento era o mais custoso. Wilhelm, embora não entendesse as palavras, captou o terror nos olhos da jovem. Apertou o braço de Leonor com força. "Was ist Ingrid passiert?" perguntou desesperado. O que ela está a dizer? O que aconteceu com a Ingrid? Leonor não sabia como traduzir aquilo. Como se diz a um homem que viajou milhares de quilômetros que a sua esposa desapareceu em circunstâncias suspeitas. Ainda estamos a tentar descobrir. Foi tudo o que pôde responder. Francisca olhou para a porta, cada vez mais nervosa. Tem de ir embora. Se alguém me vir a falar convosco. Quem? Leonor pressionou. Quem não quer que falemos? Não sei exatamente, mas há pessoas poderosas envolvidas. O programa experimental movimentava muito dinheiro. Dinheiro de famílias desesperadas dispostas a pagar o que fosse por uma cura. A realidade atingiu Leonor como uma onda gelada. Isto não era uma simples confusão administrativa. Isto era algo muito mais obscuro. Preciso que me digas tudo o que sabes. Leonor aproximou-se mais de Francisca. Por favor. Este homem está prestes a perder a pessoa que mais ama no mundo. Se há algo, qualquer coisa que nos possa ajudar. Francisca hesitou durante um momento eterno. Depois, com mãos trêmulas, tirou um pequeno cartão do bolso do seu uniforme e deslizou-o sobre o balcão. Esta é a morada do último lugar onde vi que levavam pacientes. Não sei o que há, mas se a sua esposa está em algum lugar, é aí. Leonor pegou no cartão. Era uma morada nos arredores da cidade, um lugar que não conhecia. Obrigada, sussurrou. Não me agradeça. Francisca recuou, afastando-se do balcão. E por favor, não digam que falaram comigo. Tenho família, tenho filhos, não posso arriscar. A sua voz cortou-se. Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos. Vão-se agora, antes que alguém vos veja aqui. Leonor pegou Wilhelm pelo braço e guiou-o para a saída. O idoso não perguntou nada, apenas a seguiu confiando cegamente nesta mulher que tinha aparecido do nada para o ajudar. Quando chegaram ao veículo, Leonor deu a morada ao motorista. Depois virou-se para Wilhelm. Pode ser que encontremos a Ingrid, disse-lhe em alemão. Mas devo avisá-lo de algo. O que estamos a descobrir é perigoso. Há pessoas que não querem que encontremos respostas. Wilhelm olhou para ela com olhos que tinham visto guerras, crises econômicas e as piores faces da humanidade. Não me importa o perigo, respondeu com voz firme. A única coisa que me importa é a Ingrid. Se tiver que caminhar pelo fogo para a encontrar, fá-lo-ei. Leonor assentiu. Então vamos juntos. O veículo pôs-se em marcha, afastando-se da clínica em direção a um destino desconhecido. E enquanto a cidade ficava para trás, Leonor não conseguia afastar a sensação de que cada quilômetro a aproximava não só da verdade sobre Ingrid Hoffman, mas também de segredos do seu próprio passado que tinha enterrado há muito tempo. Segredos que, sem o saber, estavam prestes a ressurgir das cinzas. O veículo avançava por ruas cada vez mais estreitas, afastando-se do brilho da cidade para zonas que Leonor não reconhecia. Wilhelm permanecia em silêncio com o olhar perdido em algum ponto para lá da janela. O seu corpo estava presente, mas a sua alma parecia ter ficado em algum lugar do passado junto a Ingrid. Leonor observava-o de esguelha, sentindo o peso da sua dor como se fosse própria. Conhecia essa sensação. Tinha-a vivido na pele anos atrás, quando o mundo lhe arrebatou tudo o que amava. O motorista parou o veículo em frente a um pequeno café numa esquina esquecida. Precisavam de combustível, explicou. Demoraria uns minutos. Leonor olhou para Wilhelm. O idoso tremia ligeiramente, embora não fizesse frio. Era o tremor do esgotamento, do medo, de um corpo que tinha viajado milhares de quilômetros sustentado unicamente pela esperança. Espere aqui, disse-lhe em alemão. Vou trazer-lhe algo. Wilhelm mal assentiu, demasiado fraco para protestar. Leonor entrou no café. Era um lugar simples, com mesas de madeira gastas e o aroma reconfortante do café acabado de fazer. Uma mulher atrás do balcão com aquele sorriso cansado, mas genuíno, de quem passou toda a vida a servir outros. Boa tarde. Tem chá? Perguntou Leonor. Temos de camomila, de hortelã
E um especial da casa com mel e canela. O especial, por favor. E que esteja bem quente. Enquanto esperava, Leonor permitiu-se um momento de quietude. As suas mãos descansavam sobre o balcão. As mesmas mãos que tinham limpo pisos durante anos. As mesmas mãos que agora sustentavam a esperança de um homem desesperado. Em que momento a sua vida tinha dado esta volta? A mulher regressou com uma chávena fumegante decorada com pequenas rosas pintadas à mão. O vapor subia em espirais delicadas, levando consigo o aroma doce do mel e o calor da canela. Aqui tem este chá. Tem poderes especiais. Vá saber. A mulher sorriu. A minha avó dizia que uma chávena de chá quente pode curar até o coração mais partido. Leonor pagou e agradeceu, sentindo um nó na garganta. Se tão só fosse tão simples. Regressou ao veículo e sentou-se junto a William. Com cuidado ofereceu-lhe a chávena. Tome, precisa aquecer-se por dentro. Wilhelm olhou para a chávena como se fosse um objeto de outro mundo. As suas mãos, enrugadas pelos anos, mas ainda fortes, a tomaram com delicadeza infinita. Dunk sussurrou. Levou a chávena aos seus lábios e bebeu um gole pequeno. O calor pareceu percorrer o seu corpo, e pela primeira vez desde que Leonor o conheceu, alguma cor regressou às suas bochechas. Isto lembra-me a Ingrid, disse Wilhelm, a sua voz quase inaudível. Ela sempre me preparava chá quando eu chegava cansado do trabalho. Dizia que o chá era a sua forma de me dizer que me amava sem usar palavras. Leonor sentiu os seus olhos umedecerem-se. Parece uma mulher extraordinária. É. Wilhelm apertou a chávena entre as suas mãos. Quando nos conhecemos, eu não tinha nada. Era um jovem imigrante a trabalhar numa fábrica, sem dinheiro, sem ligações, sem futuro aparente. Ela era filha de uma família abastada. Todos lhe disseram que estava louca por reparar em mim. Um sorriso triste cruzou o seu rosto. Mas Ingrid nunca ouviu ninguém. Viu-me quando eu era invisível para o mundo. Amou-me quando eu não tinha nada para oferecer, exceto os meus sonhos e o meu coração. E o que aconteceu depois? Construímos um império juntos. Cada decisão, cada investimento, cada risco, o tomamos de mãos dadas. Quando o sucesso chegou, muitos quiseram atribuí-lo apenas a mim. Mas a verdade é que sem Ingrid eu continuaria a ser aquele jovem perdido numa fábrica. Wilhelm olhou para ela diretamente, os seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Por isso tenho que a encontrar, não para salvar a minha esposa, mas para me salvar a mim mesmo. Porque sem ela tudo o que construímos não significa nada. Leonor não conseguiu conter mais as lágrimas. Rolaram silenciosas pelas suas bochechas enquanto sustentava o olhar do idoso. Nós vamos encontrá-la, prometeu. E pela primeira vez o disse acreditando completamente. Eu juro-lhe por tudo o que tenho. Wilhelm estendeu uma mão e pousou-a sobre as de Leonor. A senhora é diferente, disse. Não só fala a minha... Por quê? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como uma pedra. Leonor respirou profundamente. Tinha guardado esse segredo durante tanto tempo que às vezes esquecia que existia. Mas este homem tinha lhe aberto o coração. Merecia pelo menos uma parte da verdade. Porque eu também perdi alguém. A sua voz quebrou. A minha mãe. Ela era alemã. Wilhelm abriu os olhos com surpresa. A sua mãe era alemã? Leonor assentiu lentamente. Chamava-se Renata. Veio para este país à procura de uma vida melhor. Aqui conheceu o meu pai e teve-me a mim. Ensinou-me alemão desde que era uma criança. Cada noite, antes de dormir, cantava-me canções na sua língua e contava-me histórias da sua terra natal. As palavras brotavam agora como um rio que finalmente rompe uma barragem. Quando eu tinha 12 anos, ela ficou doente. Uma doença rara que os médicos daqui não sabiam tratar. O meu pai procurou ajuda por toda a parte, mas não tínhamos dinheiro para tratamentos especiais. Vendemos tudo o que tínhamos. Não foi suficiente. A sua voz reduziu-se a um sussurro. Vi-a partir sem poder fazer nada. Desde então, o alemão me dói. Cada palavra me lembra a sua voz, o seu riso, as suas canções. Por isso nunca o falo. Por isso me tornei invisível, porque a dor era demasiado grande. Wilhelm apertou a sua mão com força. Mas hoje falou por mim, pela Ingrid, porque ninguém deveria sentir-se sozinho quando mais precisa de ajuda. Leonor olhou para ele fixamente. A minha mãe morreu sentindo-se sozinha num país que não entendia a sua língua, rodeada de médicos que não podiam comunicar com ela. Não vou permitir que isso lhe aconteça. Não vou permitir que aconteça a Ingrid.
O silêncio que se seguiu não era incômodo. Era o silêncio de duas almas que se tinham reconhecido, que tinham encontrado no outro um reflexo da sua própria dor e da sua própria esperança. O motorista regressou e o veículo pôs-se em marcha novamente. Meia hora depois chegaram ao destino marcado no cartão que Francisca lhes tinha dado. Era um edifício antigo nos arredores da cidade, rodeado de árvores que pareciam querer ocultá-lo do mundo. Um letreiro desgastado na entrada dizia: Casa de Repouso, Serenidade Dourada. Uma casa de repouso? Leonor murmurou confusa. Ajudou Wilhelm a descer do veículo. Juntos caminharam para a entrada principal. O lugar tinha um ar abandonado, como se o tempo tivesse parado entre as suas paredes. As janelas estavam cobertas com cortinas grossas e o jardim, embora alguma vez devesse ter sido bonito, agora estava descuidado e selvagem. A porta principal estava entreaberta. Leonor sentiu um arrepio. Algo não estava bem. Empurrou a porta com cuidado. O interior estava na penumbra, iluminado apenas pela luz que se filtrava entre as cortinas. O cheiro a medicamentos e a clausura enchia o ar. Olá! Chamou Leonor. Há alguém aqui? As suas palavras ecoaram nas paredes vazias. Ninguém respondeu. Wilhelm avançou ao seu lado, os seus olhos percorrendo cada canto à procura de qualquer sinal de Ingrid. Chegaram a um longo corredor com portas em ambos os lados. Quartos, muitos quartos. Leonor abriu o primeiro, vazio. Apenas uma cama desfeita e monitores médicos desligados. O segundo também vazio. O terceiro, o mesmo. Onde estão todos? William perguntou, a sua voz tremendo. Chegaram ao fim do corredor onde uma porta maior permanecia fechada. Leonor empurrou-a. Era um escritório, secretárias com papéis desorganizados, arquivos abertos, pastas espalhadas pelo chão. Alguém tinha saído dali com pressa, levando o que podia e deixando o caos para trás. Wilhelm aproximou-se de uma das secretárias. Entre os papéis encontrou uma fotografia. A sua mão tremeu violentamente quando a levantou. Ingrid, sussurrou. Leonor aproximou-se. Na fotografia, uma mulher idosa sorria fracamente de uma cama de hospital. Ao seu lado, um homem com bata médica segurava um bloco de notas. O rodapé dizia: Paciente Hoffman. Fase 3 do tratamento. Resposta positiva. Ela esteve aqui. Wilhelm apertou a foto contra o seu peito. Esteve aqui e estava a melhorar. Para onde a levaram? Por quê? Leonor começou a rever os papéis com urgência. Encontrou prontuários médicos, faturas, registros de transferências bancárias e então algo que lhe gelou o sangue, uma lista de pacientes, nomes, diagnósticos, valores pagos e, junto a cada nome, um destino final. Alguns diziam, tratamento completo, alta médica. Outros diziam, tratamento suspenso, transferência. E alguns, os mais assustadores, simplesmente diziam, recurso esgotado. Meu Deus! Leonor sentiu náuseas. Isto não é uma casa de repouso, é uma armadilha. Estão a enganar famílias desesperadas, cobrando fortunas por tratamentos que... Não pôde terminar a frase. Onde está a Ingrid? Wilhelm pegou-a pelos ombros, o seu desespero atingindo um ponto crítico. O que dizes sobre a Ingrid? Leonor procurou freneticamente entre os papéis. Hoffman. Finalmente encontrou o prontuário. Ingrid Hoffman. Tratamento experimental contra doença degenerativa. Fase 3 completa. Resultados. Melhoria significativa. E depois uma nota manuscrita à margem que fez o mundo de Leonor parar. Paciente transferida para localização secundária a pedido do beneficiário. Beneficiário. Leonor leu em voz alta. Quem é o beneficiário? Wilhelm negou com a cabeça confuso. Eu paguei tudo. Eu sou o único que deveria ter autoridade sobre o seu tratamento. Leonor continuou a ler, e então encontrou um nome. Um nome que não deveria estar ali. Um nome que mudou tudo. Sr. Hoffman. A sua voz tremia. O senhor conhece alguém chamado Érico Hoffman? O rosto de Wilhelm transformou-se. A cor que tinha recuperado desapareceu instantaneamente, substituída por uma palidez cadavérica. Érico, sussurrou como se pronunciar o nome lhe causasse dor física. Érico é o meu filho. Os olhos de Leonor abriram-se com horror. Segundo este documento, foi ele quem autorizou a transferência da Ingrid. Ele é o beneficiário registrado do tratamento. Isso é impossível. Wilhelm recuou cambaleante. Érico e eu não falamos há anos. Ele me odeia.
Por que faria algo assim? Por que se envolveria no tratamento da sua mãe sem me dizer nada? A pergunta ficou flutuando no ar, envenenando cada canto daquele escritório abandonado. Leonor olhou para o idoso, vendo como o peso desta revelação o esmagava. Não só tinha perdido a sua esposa, agora descobria que o seu próprio filho estava envolvido no seu desaparecimento. Que tipo de filho faria algo assim? E mais importante ainda, para onde tinha levado a Ingrid? Temos que encontrar o Érico, Leonor disse finalmente. Ele tem as respostas. Wilhelm olhou para ela com olhos cheios de uma dor que ia além das palavras. Se o meu filho está por trás disto, a sua voz quebrou. Então o inimigo não está lá fora, está no meu próprio sangue. Em algum lugar daquela cidade, Ingrid Hoffmann continuava viva, mas o caminho para a encontrar agora passava pelas sombras mais escuras de uma família quebrada. E Leonor estava prestes a descobrir que os segredos dos Hoffmann eram muito mais profundos do que jamais imaginou. O regresso ao hotel foi uma viagem através do inferno. Wilhelm não pronunciou uma única palavra. O seu corpo estava presente no veículo, mas a sua mente vagueava por labirintos de dor que Leonor não podia imaginar. Um filho. O seu próprio filho tinha autorizado a transferência da Ingrid. Por quê? Como? Com que propósito? As perguntas multiplicavam-se como sombras na escuridão. Quando chegaram ao Hotel Império Marítimo, o sol começava a esconder-se, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas. Mas não havia beleza naquele entardecer, apenas presságios de uma noite que prometia ser interminável. Mendes esperava-os no lobby com a expressão de quem mordeu um limão. Dona Sofia quer vê-los, disse secamente. Agora no seu escritório privado. Leonor ajudou Wilhelm a caminhar para o elevador. O idoso parecia ter envelhecido uma década nas últimas horas. Os seus passos, antes firmes, apesar do desespero, agora eram os de um homem derrotado. O escritório de Dona Sofia ocupava todo o último andar do hotel. Era um espaço elegante, mas sóbrio, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A proprietária esperava-os de pé junto a uma dessas janelas com uma taça de vinho na mão e expressão pensativa, mas não estava sozinha. Sentado num dos sofás de couro com a cabeça entre as mãos, havia um homem mais jovem. Quando levantou o olhar ao ouvi-los entrar, Leonor viu olhos idênticos aos de Wilhelm, a mesma forma, o mesmo tom, mas cheios de uma angústia diferente. Wilhelm parou de repente. Érico. O nome saiu dos seus lábios como um suspiro quebrado. O homem pôs-se de pé lentamente. Era alto, de compleição atlética, com o rosto marcado por noites sem dormir e decisões impossíveis. Pai, a sua voz tremia. O silêncio que encheu a sala era tão denso que Leonor sentia que podia tocá-lo. Pai e filho olhavam-se através de um abismo de anos, de palavras não ditas, de feridas que nunca sararam. Dona Sofia quebrou o silêncio. O Sr. Érico Hoffmann chegou esta tarde à procura do seu pai. Quando lhe contei o que estava a acontecer, ele insistiu em esperá-los aqui. Fez uma pausa. Acho que há muitas coisas que precisam de ser esclarecidas. Esclarecidas? A voz de Wilhelm subiu de tom, carregada de fúria contida. Como se esclarece que o meu próprio filho raptou a minha esposa? Pai, eu não a raptou. Érico deu um passo em frente, as mãos estendidas num gesto de súplica. Eu salvei-a. Salvou-a? Tiraste-a do seu tratamento sem o meu consentimento? Levaste-a para um lugar desconhecido sem me dizer nada? Porque o tratamento a estava a matar. As palavras de Érico caíram como bombas na sala. Wilhelm recuou como se tivesse recebido um golpe físico. O que disseste? Érico respirou profundamente, tentando controlar as suas emoções. O programa do Dr. Matos não era o que prometia, pai. Eu descobri há semanas. Contratei investigadores privados quando comecei a suspeitar que algo não estava bem. Os resultados que te enviavam, as melhorias que supostamente a mãe estava a ter, tudo era fabricado. Leonor sentiu o chão mover-se sob os seus pés. Traduziu rapidamente para Wilhelm, que ouvia com o rosto desfeito. O verdadeiro negócio do Matos não era curar pacientes, Érico continuou, a sua voz quebrando. Era extrair dinheiro de famílias desesperadas. Prometia tratamentos experimentais que nunca existiram. Os pacientes recebiam placebos enquanto as suas famílias pagavam fortunas. E quando o dinheiro acabava, ou alguém começava a suspeitar. Não terminou a frase. Não era preciso. O que fizeram a Ingrid? Wilhelm perguntou. A sua voz apenas um sussurro. Quando descobri a verdade, agi de imediato. Usei os meus contactos para tirar a mãe daquele lugar antes que fosse tarde demais.
Levei-a para uma clínica real com médicos reais nas montanhas, longe do Matos e dos seus cúmplices. Ela está viva? Wilhelm agarrou o seu filho pelos braços. A tua mãe está viva? Está viva, pai. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Érico. Está fraca, mas está viva, e está a receber o tratamento que realmente precisa. Wilhelm soltou seu filho e deixou-se cair no sofá mais próximo. Os seus ombros tremiam com soluços que tinha contido durante demasiado tempo. Leonor aproximou-se instintivamente colocando uma mão no seu ombro. O idoso levantou o olhar para ela com os olhos vermelhos, mas brilhando com algo que não tinha estado ali antes: esperança. Por que não me disseste nada? Wilhelm voltou a olhar para Érico. Por que me deixaste acreditar que algo terrível tinha acontecido? Érico baixou o olhar. Porque não sabia se podia confiar em ti. As palavras atingiram Wilhelm mais forte que qualquer acusação. Confiar em mim? Eu sou o teu pai. És o homem que escolheu a sua empresa em vez da sua família durante toda a minha vida. A voz de Érico já não tremia. Agora era firme, carregada de anos de ressentimento. És o homem que nunca esteve nos meus aniversários, nas minhas graduações, nos momentos que importavam. Sempre havia uma reunião mais importante, um negócio mais urgente. Érico, quando a mãe ficou doente, foi ela quem me chamou, não tu. Ela me contou o que estava a acontecer. Falou-me dos seus medos, de como sentia que tu estavas mais preocupado em pagar o melhor tratamento do que simplesmente estar com ela. Wilhelm abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Quando descobri que o Matos era uma fraude, não te liguei porque pensei que farias o de sempre. Lançar dinheiro ao problema e esperar que se resolvesse sozinho. E desta vez o dinheiro não ia salvar a mãe. A ação direta. Sim. O silêncio que se seguiu foi devastador. Leonor observava estes dois homens, pai e filho, separados por um oceano de mal-entendidos e decisões erradas. Dona Sofia aproximou-se, a sua presença impondo calma no meio do caos emocional. Senhor Hoffmann, dirigiu-se a Wilhelm. O seu filho viajou milhares de quilômetros para o encontrar e explicar-lhe a verdade. Isso não é a ação de alguém que quer fazer-lhe mal, é a ação de alguém que, apesar de tudo, ainda o ama. Wilhelm olhou para o seu filho. Olhou para ele realmente, talvez pela primeira vez em anos. Tens razão. A sua voz saiu quebrada. Em tudo. Tens razão. Érico pestanejou claramente surpreso. O quê? Fui um pai terrível. Sempre pensei que dar-lhes o melhor significava trabalhar mais, ganhar mais, prover mais. Nunca entendi que o que vocês precisavam era simplesmente de mim. Levantou-se com esforço e caminhou para o seu filho. A tua mãe tentou dizer-me tantas vezes, mas eu estava demasiado ocupado a construir um império para a ouvir. E quando finalmente tive tempo de parar, quando finalmente estive pronto para ser o marido e pai que deveria ter sido, ela ficou doente. As suas mãos tomaram o rosto de Érico. Lamento, filho. Lamento por cada aniversário perdido, cada jogo de futebol que não vi, cada momento em que escolhi o trabalho em vez de ti. Não espero que me perdoes, mas preciso que saibas que te amo. Sempre te amei, embora tenha sido demasiado tolo para o demonstrar. Érico desabou nos braços do seu pai. Décadas de dor, de ressentimento, de amor frustrado, saíram em forma de lágrimas que encharcaram o ombro de Wilhelm. Eu também te amo, pai, soluçou. Sempre quis que tivesses orgulho de mim. Tudo o que fiz foi para te demonstrar que valia a pena. Sempre valeste a pena, Érico. Sempre. Leonor teve que desviar o olhar, as lágrimas caindo livremente pelas suas bochechas. Pensou na sua própria mãe, em todas as conversas que nunca pôde ter, em todos os abraços que o destino lhe negou. Dona Sofia aproximou-se dela discretamente. És uma mulher extraordinária, sussurrou. Sem ti, este reencontro jamais teria sido possível. Só fiz o que qualquer um teria feito. Não, qualquer um teria continuado a limpar pisos e a fingir não ouvir. Tu escolheste agir, tu escolheste importar. Quando pai e filho finalmente se separaram, Wilhelm voltou-se para Leonor. Preciso ver a Ingrid, disse a sua voz recuperando força. Preciso vê-la agora. Érico assentiu. A clínica fica a várias horas daqui nas montanhas. Podemos partir de imediato se quiseres. Quero. Wilhelm pegou na mão de Leonor. Mas quero que ela venha conosco. Se não fosse pela Leonor, jamais teria chegado até aqui. Érico olhou para a jovem com curiosidade e gratidão. Pai contou-me por telefone o que fizeste. Como lhe falaste em alemão quando mais ninguém o podia entender. Como arriscaste o teu trabalho para o ajudar. Não foi nada.
Foi tudo, Érico interrompeu. Num mundo onde a maioria das pessoas olha para o outro lado, tu escolheste ver. Isso não é nada, isso é tudo. Antes de partirem, Dona Sofia deteve Leonor. Lembra-te que tu e eu temos uma conversa pendente, disse com um sorriso enigmático. Quando regressares, estarei à tua espera. Há algo que precisas saber sobre a tua mãe. O coração de Leonor parou. A minha mãe? O que sabe a senhora sobre a minha mãe? Mais do que imaginas, mas essa é uma história para outro momento. Agora vai. Há uma mulher à espera de se reunir com o seu marido. A viagem para as montanhas começou sob um céu estrelado. Wilhelm e Érico viajavam no banco de trás, falando em voz baixa, reconstruindo pontes que tinham permanecido em ruínas durante demasiado tempo. Leonor olhava pela janela. Perdida nos seus pensamentos, Dona Sofia sabia algo sobre Renata. Que ligação podia existir entre a poderosa dona de um hotel de 5 estrelas e uma imigrante alemã que trabalhou como empregada doméstica? As montanhas começaram a aparecer no horizonte, majestosas e imponentes. Em algum lugar entre aquelas cumeadas, Ingrid esperava, e junto a ela, esperavam respostas que mudariam a vida de todos para sempre. Porque o que ninguém sabia ainda era que Ingrid Hoffmann guardava um segredo que tinha mantido oculto durante décadas, um segredo que conectava a sua história com a de Leonor de uma maneira que nenhum deles poderia ter imaginado. As montanhas emergiam na escuridão como gigantes adormecidos, as suas silhuetas recortadas contra um céu salpicado de estrelas. O veículo ascendia por caminhos serpenteantes, deixando para trás a cidade e as suas luzes para se adentrar num mundo de silêncio e natureza. Leonor não tinha dormido, mas não sentia cansaço. A sua mente era um turbilhão de perguntas. O que sabia Dona Sofia sobre a sua mãe? Que segredo guardava Ingrid? Como podiam estar conectadas as vidas de pessoas que aparentemente não tinham nada em comum? Wilhelm e Érico viajavam em silêncio, mas era um silêncio diferente do início. Já não havia tensão entre eles. Havia algo novo, frágil, mas real. O começo de uma reconciliação que ambos tinham precisado durante demasiado tempo. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a atingir o horizonte, o veículo parou em frente a um edifício de pedra rodeado de pinheiros centenários. Um letreiro discreto indicava: Clínica Montanha Sagrada. Centro de Medicina Integral. Érico foi o primeiro a descer. Está na ala leste, disse, a sua voz carregada de emoção contida. Os médicos dizem que melhorou muito desde que chegou. O ar puro e o tratamento real estão a fazer efeito. Wilhelm parou antes de entrar, respirando fundo. Como está? Perguntou. E nessas duas palavras, havia décadas de amor e terror misturados. Como está realmente? Fraca, mas lutando como sempre foi a mãe. Leonor caminhava uns passos atrás, sentindo-se repentinamente fora de lugar. Esta era uma reunião familiar, um momento íntimo. O que fazia ela ali? Como se lesse os seus pensamentos, Wilhelm virou-se para ela. Vem conosco, estendeu a sua mão. Ingrid vai querer conhecer a mulher que me salvou. Eu não o salvei, Sr. Hoffmann. Só me devolveu a esperança quando tudo parecia perdido. Isso é salvação, Leonor, a mais importante de todas. Juntos entraram no edifício. O interior era quente e acolhedor, muito diferente do frio institucional da Clínica Santa Esperança. Havia plantas em cada canto, luz natural entrando por grandes janelas e um aroma suave à lavanda que impregnava o ar. Uma enfermeira recebeu-os com um sorriso amável. Sr. Hoffmann, a sua esposa tem perguntado por si desde ontem. Quando lhe dissemos que vinha a caminho, foi a primeira vez que a vimos sorrir em semanas. Caminharam por um corredor luminoso, até chegarem a um quarto com a porta entreaberta. Érico parou. Entra tu primeiro, pai. Ela precisa de te ver antes de mais ninguém. Wilhelm assentiu, as lágrimas já se formando nos seus olhos. Empurrou a porta suavemente e entrou. Leonor e Érico esperaram lá fora ouvindo o silêncio que se seguiu, e então um som que atravessou a alma de todos os presentes. Um soluço, depois outro, e depois vozes entremeadas, palavras em alemão que brotavam como um rio libertado de uma barragem. Ingrid, mein Schatz. Ich bin hier. Endlich bin ich hier. Ingrid, meu tesouro. Estou aqui. Finalmente estou aqui. Wilhelm, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe nie aufgehört zu glauben. Wilhelm, eu sabia que virias. Nunca deixei de acreditar. Érico fechou os olhos, as lágrimas rolando pelas suas bochechas.
Leonor teve que apoiar-se contra a parede, abrumada pela intensidade do que estava a presenciar. Passaram vários minutos antes que Wilhelm aparecesse na porta com o rosto encharcado, mas radiante. "Quer conhecer-te", disse a Leonor. "Quer conhecer o seu anjo como ela te chama." "A mim?" "Contei-lhe tudo por telefone ontem à noite sobre como me encontraste no hotel, como falaste em alemão quando mais ninguém podia, como me acompanhaste nesta busca. Diz que precisa de ver o teu rosto." Leonor sentiu as suas pernas tremerem enquanto entrava no quarto. Ingrid Hoffmann estava deitada numa cama junto à janela com a luz do amanhecer a banhar o seu rosto. Era uma mulher de traços delicados, com cabelo prateado que emoldurava um rosto marcado pela doença, mas iluminado por uma fortaleza interior que era impossível ignorar. E os seus olhos tinham algo que Leonor não conseguia identificar, um brilho estranho quando a viram entrar. "Vem, aproxima-te." Ingrid falou em alemão, a sua voz fraca mas clara. "Deixa-me ver-te bem." Leonor obedeceu caminhando até ficar junto à cama. Ingrid estendeu uma mão trêmula e tomou-a entre as suas. "Wilhelm contou-me o que fizeste por ele. Os seus olhos brilhavam com lágrimas. Devolveste-lhe a esperança quando o mundo lhe tinha virado as costas. Não há palavras suficientes para te agradecer. Não precisa agradecer-me, Sra. Hoffmann. Qualquer um teria feito o mesmo." "Não, qualquer um não." Ingrid apertou a sua mão com mais força. "A maioria das pessoas teria olhado para o outro lado. Tu escolheste ver, tu escolheste agir. Isso te torna especial." O seu olhar intensificou-se estudando o rosto de Leonor com uma atenção que resultava quase incômoda. "Qual é o teu nome completo, menina?" "Leonor Castilho." "E a tua mãe?" "Qual era o nome da tua mãe?" O coração de Leonor parou. "Renata. Renata Müller." O efeito foi imediato. O rosto de Ingrid empalideceu. As suas mãos começaram a tremer violentamente. Os seus olhos encheram-se de algo que parecia incredulidade, misturada com uma dor antiga. "Renata Müller", repetiu num sussurro. "Renata Müller de Heidelberg." Leonor sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. "Sim, a minha mãe nasceu em Heidelberg." "Como sabe isso?" Ingrid fechou os olhos. Lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, enquanto o seu corpo era sacudido por soluços silenciosos. "Meu Deus", murmurou. "Depois de todos estes anos, depois de todo este tempo a procurá-la. A senhora conhecia a minha mãe?" Ingrid abriu os olhos e olhou para Leonor com uma intensidade que atravessava a alma. "Renata não era só alguém que conhecia, menina. Renata era minha irmã." O mundo parou. Leonor recuou incapaz de processar o que acabara de ouvir. "Isso é impossível. A minha mãe nunca mencionou ter uma irmã. Nunca. Porque ela não sabia que eu existia." Ingrid interrompeu, a sua voz quebrando. Ou talvez soubesse, mas escolheu esquecê-lo. "A história da nossa família é complicada, cheia de dor e segredos que nunca deveriam ter existido." Wilhelm e Érico tinham entrado no quarto alertados pela comoção. Ficaram paralisados ao ouvir as últimas palavras de Ingrid. "Do que estás a falar?" Wilhelm aproximou-se da sua esposa. "Conhecias a mãe da Leonor?" Ingrid pegou na mão do seu marido procurando forças para continuar. "Há algo que nunca te contei, Wilhelm. Algo que carreguei toda a minha vida como uma pedra no coração. Ingrid, quando era muito jovem na Alemanha, a minha família atravessou tempos terríveis. Os meus pais tiveram que tomar decisões impossíveis para sobreviver. Decisões que separaram a nossa família para sempre." A sua voz quebrou, mas continuou. "Eu fui a filha que ficou. Renata foi a filha que tiveram que entregar." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Leonor podia ouvir o seu próprio coração batendo. Entregar. A palavra saiu dos seus lábios como um gemido. "O que quer dizer com entregar?" "Os meus pais não podiam manter 2 filhas. As circunstâncias eram impossíveis. Renata era apenas um bebê quando a deixaram num orfanato com a esperança de que encontrasse uma família melhor. Eu tinha 5 anos. Ainda me lembro do dia em que a levaram. Ainda ouço os seus choros nos meus pesadelos. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Ingrid. Passei toda a minha vida a procurar. Quando me casei com Wilhelm e tivemos recursos, contratei investigadores. Encontrei registros do orfanato, documentos de adoção, mas sempre chegava a becos sem saída. O último rastro de Renata a localizava neste país, mas depois disso, nada, porque ela morreu. Leonor mal conseguia falar. Morreu quando eu era criança. Ingrid soluçou com mais força. "Eu sei agora. Quando Dona Sofia me contactou ontem para me contar sobre ti,
para me contar a tua história, soube imediatamente quem eras. Müller era o apelido de solteira da nossa mãe e Heidelberg. Heidelberg era onde tudo começou e onde tudo se quebrou. Dona Sofia a contactou? Ela tem estado a procurar respostas por conta própria. Há mais desta história que ainda não conheces, Leonor. Muito mais. Wilhelm sentou-se na beira da cama processando tudo o que estava a ouvir. Ingrid, por que nunca me contaste isto? Porque a vergonha e a dor eram demasiado grandes. Porque cada vez que tentava falar de Renata, sentia que estava a trair os meus pais, que estava a julgar decisões que eles tomaram com o coração destroçado. Virou-se para Leonor, estendendo ambas as mãos para ela. Mas agora entendo que o destino nos reuniu por uma razão. A minha irmã já não está, mas a sua filha está aqui à minha frente. Viva! Leonor tomou as mãos de Ingrid tremendo. A senhora é minha tia. A palavra soava estranha na sua boca, como um idioma que nunca tinha falado. Tenho família. Tens família. Ingrid confirmou atraindo-a para si num abraço. Já não estás sozinha, menina. Nunca mais estarás sozinha. Érico aproximou-se colocando uma mão no ombro de Leonor. Isso te torna a minha prima, disse com um sorriso emocionado. A família acabou de crescer. Wilhelm observava a cena com lágrimas nos olhos. Leonor, desde o momento em que te vi naquele lobby, soube que havia algo especial em ti. Algo que ia além da tua bravura ou da tua bondade. Agora entendo. Era o sangue a reconhecer o sangue. Leonor não conseguia parar de chorar. Toda a sua vida tinha crescido sentindo-se sozinha, sentindo-se incompleta. E agora, em questão de minutos, tinha descoberto que tinha uma família, uma tia, um primo, um tio político. Mas no meio da alegria, uma pergunta continuava a arder na sua mente. Senhora, tia Ingrid. As palavras ainda se sentiam estranhas. O que mais sabe, Dona Sofia? Como está ela conectada com tudo isto? Ingrid trocou um olhar com Wilhelm, um olhar que dizia que havia mais segredos a revelar. Dona Sofia não só conhecia a tua mãe, Leonor. Ela foi quem a ajudou quando chegou a este país. Foi quem lhe deu o seu primeiro trabalho. Foram amigas durante anos. Amigas? Mais que amigas. Dona Sofia foi a última pessoa que viu a tua mãe com vida. E há algo que ela tem guardado para ti. Algo que Renata lhe deixou antes de morrer. Algo que tem estado à tua espera durante todo este tempo. O coração de Leonor batia tão forte que parecia querer escapar do seu peito. O que é? Ingrid negou suavemente com a cabeça. Isso não me compete a mim revelar. Quando regressares ao hotel, Dona Sofia estará à tua espera. E então finalmente conhecerás toda a verdade sobre a tua mãe. Uma verdade que mudará tudo o que acreditas saber sobre ela e sobre ti mesma. Lá fora, o sol tinha terminado de nascer, banhando as montanhas com luz dourada. Era um novo dia. Um dia que tinha começado com um reencontro e que terminaria com revelações que ninguém podia imaginar. Porque a história de Renata Müller não era só a história de uma imigrante que morreu longe de casa. Era a história de um sacrifício, de um amor maior que a própria vida. E Leonor estava prestes a descobrir que a sua mãe tinha sido muito mais do que jamais imaginou. O regresso ao Hotel Império Marítimo foi diferente de qualquer outra viagem que Leonor tivesse feito na sua vida. Já não era a mesma pessoa que tinha saído dali. Já não era invisível, já não estava sozinha. Wilhelm e Ingrid tinham insistido para que ficasse com eles na clínica, mas Leonor sabia que havia algo pendente, uma conversa que não podia esperar mais, uma verdade que levava anos à espera de ser descoberta. Dona Sofia a esperava. Quando o veículo parou em frente ao hotel, o sol da tarde banhava a fachada com luz dourada. Leonor respirou profundamente antes de descer. Cada passo que dava em direção à entrada era um passo em direção ao seu passado, em direção a respostas que tinha deixado de procurar há muito tempo. Mendes estava no lobby, mas pela primeira vez desde que Leonor o conhecia, não a olhou com desdém. Havia algo diferente nos seus olhos. Respeito, vergonha. Fosse o que fosse, desviou o olhar quando ela passou. O elevador levou-a ao último andar. As portas abriram-se, revelando o corredor que conduzia ao escritório de Dona Sofia. Leonor caminhou lentamente, sentindo o peso de cada segundo. A porta estava entreaberta, um convite silencioso. Entrou. Dona Sofia estava sentada junto à janela com uma caixa de madeira antiga sobre o seu regaço. Quando viu Leonor, os seus olhos encheram-se de algo que parecia alívio, misturado com tristeza infinita. Sabia que virias. A sua voz era suave, quase maternal. Senta-te, menina.
Há muito que precisas de saber. Leonor obedeceu, sentando-se em frente a ela. As suas mãos tremiam ligeiramente. Ingrid contou-me que a senhora conhecia a minha mãe, que eram amigas, mais que amigas. Dona Sofia acariciou a caixa de madeira com dedos trêmulos. Renata foi a irmã que nunca tive, a pessoa que me salvou a vida quando eu tinha perdido toda a razão para viver. Salvar-lhe a vida? Dona Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse a reunir forças para o que vinha. Há muitos anos, antes que este hotel existisse, eu era uma mulher destruída. O meu marido tinha morrido num acidente. O meu único filho tinha partido pouco depois, levando consigo tudo o que me restava de esperança. Estava sozinha, com dinheiro, mas sem propósito, com mansões, mas sem lar. A sua voz quebrou ligeiramente. Uma noite, no meu momento mais sombrio, uma jovem imigrante alemã bateu à minha porta à procura de trabalho. Estava grávida, sozinha, e mal falava a língua. Qualquer outra pessoa a teria recusado, mas algo nos seus olhos me deteve. Havia fogo ali. Vida. Esperança. A minha mãe, Leonor sussurrou. A tua mãe. Dona Sofia assentiu. Contratei-a nessa mesma noite. Começou a limpar como tu, mas Renata era extraordinária. Aprendeu a língua em semanas. Lia cada livro que encontrava. Fazia-me perguntas sobre negócios, sobre investimentos, sobre como funcionava o mundo. Um sorriso triste cruzou o seu rosto. Pouco a pouco, sem que nenhuma das duas se desse conta, deixamos de ser patroa e empregada. Tornamo-nos família. Ela me devolveu a vontade de viver, e eu jurei que faria tudo o possível para dar a ela e ao seu bebê uma vida melhor. O bebê era eu? Eras tu, Leonor, nasceste na minha casa. Eu fui a primeira pessoa que te segurou depois da tua mãe. Vi-te dar os teus primeiros passos, dizer as tuas primeiras palavras. Em alemão, por sinal, a tua primeira palavra foi Mom. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Leonor sem que pudesse detê-las. Dona Sofia continuou, a sua voz cada vez mais carregada de emoção. Quando descobri que Renata estava doente, quis pagar o seu tratamento. Tinha o dinheiro, tinha os recursos, mas ela recusou. Recusou? Por quê? Porque o tratamento era experimental e custoso. E porque a tua mãe tinha outros planos para esse dinheiro. Dona Sofia abriu a caixa de madeira. Dentro havia envelopes amarelados, dezenas deles, todos escritos com a mesma letra cuidadosa, e debaixo dos envelopes um colar antigo com um pendente em forma de rosa. Renata sabia que o seu tempo era limitado. Os médicos deram-lhe opções, mas nenhuma garantia nada. Ela tomou uma decisão. Em vez de gastar cada cêntimo em tratamentos que provavelmente não funcionariam, escolheu usar esse tempo para te preparar, para te deixar algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Tomou os envelopes com mãos trêmulas. Cartas, Leonor. A tua mãe passou os seus últimos meses a escrever-te cartas, uma para cada momento importante da tua vida que ela sabia que não poderia presenciar. Leonor sentiu que o ar abandonava os seus pulmões. Cartas? A tua primeira menstruação, o teu primeiro amor, o teu primeiro trabalho, a tua graduação, o teu casamento, o nascimento dos teus filhos, cada momento, cada etapa, cada crise que ela imaginou que enfrentarias, escreveu palavras de guia, de amor, de sabedoria, para que, embora não estivesse fisicamente, sempre estivesse contigo. Dona Sofia entregou-lhe os envelopes. Leonor os tomou como se fossem o tesouro mais valioso do universo, porque o eram. Por que não me as deu antes? A pergunta saiu misturada com soluços. Vivi anos sentindo-me sozinha, abandonada, incompleta. Por que esperou tanto? Porque a tua mãe me fez prometer-lhe algo. Dona Sofia tomou as mãos de Leonor entre as suas. Fez-me prometer-lhe que só te entregaria estas cartas quando estivesses pronta, quando tivesses encontrado a tua própria voz. Quando tivesses demonstrado ao mundo quem eras realmente e como saberia quando era o momento. Renata foi muito específica. Disse, quando a minha filha deixar de ser invisível, quando escolher falar, embora o silêncio seja mais fácil, quando usar o seu dom para ajudar alguém que precise, nesse dia saberás que está pronta. As palavras atingiram Leonor com a força de uma revelação. No lobby, quando falei alemão para ajudar Wilhelm, esse foi o momento. Dona Sofia assentiu com lágrimas nos olhos. Vi tudo de cima. Vi como duvidavas, como lutavas contra ti mesma, e vi como escolhias ser valente. Nesse instante soube que Renata tinha razão. Estavas pronta.
Leonor olhou os envelopes nas suas mãos. Cada um tinha uma etiqueta escrita com a letra da sua mãe. Para o teu primeiro dia difícil. Para quando sentires que não podes mais. Para quando encontrares o amor. Para quando te tornares mãe. E um separado dos demais, que dizia simplesmente: para quando souberes toda a verdade. Há algo mais. Dona Sofia tomou o colar da caixa. Este colar pertenceu à tua avó, a mãe de Renata e Ingrid. É a única coisa que Renata conservou da sua família na Alemanha. Usou-o até o seu último dia e pediu-me que to desse junto com as cartas. Leonor pegou no colar. O pendente em forma de rosa brilhava suavemente sob a luz da tarde. Era pequeno, delicado, mas carregava o peso de gerações. A tua mãe também deixou instruções sobre ti. Dona Sofia continuou. Pediu-me que te cuidasse das sombras, que me certificasse de que nunca te faltasse trabalho, embora tu não soubesses que eu estava por trás. A senhora arranjou-me o trabalho no hotel, fiz com que a oferta chegasse a ti quando mais precisavas. Não queria interferir na tua vida, mas queria cumprir a minha promessa a Renata, certificar-me de que estavas bem. Leonor processava cada palavra como se estivesse a aprender um idioma completamente novo. Toda a sua vida tinha acreditado estar sozinha, abandonada pelo destino. E agora descobria que tinha havido mãos invisíveis, protegendo-a, guiando-a, esperando o momento adequado para se revelar. Por que a minha mãe não me falou da Ingrid? Por que nunca mencionou que tinha uma irmã? Dona Sofia suspirou profundamente. Porque Renata não sabia onde estava a Ingrid. Foi adotada em bebé, lembras-te? Cresceu sem conhecer a sua família biológica. Tentou procurá-los quando chegou a este país, mas os registros do orfanato tinham sido destruídos num incêndio. Chegou a acreditar que era a única sobrevivente da sua família, mas Ingrid estava à procura a ela e Renata estava à procura a ela. Duas irmãs separadas procurando-se sem se encontrar, vivendo no mesmo planeta, mas em mundos paralelos. Até agora, Leonor repetiu sentindo o peso dessas palavras. O destino tem formas misteriosas de fechar círculos, menina. A tua mãe nunca encontrou a sua irmã, mas tu sim. Através do teu ato de bondade para com um estranho, reconectaste uma família que tinha estado quebrada durante décadas. Leonor segurava as cartas contra o seu peito chorando livremente. Agora não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de cura, de compreensão, de um amor que transcendia a morte. Há uma última coisa. Dona Sofia levantou-se e caminhou para a sua secretária. De uma gaveta tirou um documento oficial. A tua mãe deixou-me isto também. É o título de propriedade de um pequeno apartamento. Comprou pouco a pouco com cada cêntimo que pôde poupar durante anos. Está em teu nome. Um apartamento? Renata queria que tivesses um lar próprio, um lugar que fosse teu, que ninguém pudesse tirar-te. Passou anos sem comprar nada para ela, sem se dar nenhum luxo, trabalhando turnos extras só para poder deixar-te isto. Leonor pegou no documento com mãos trêmulas. A sua mãe, que tinha vivido com o mínimo, que nunca tinha comprado nada para si mesma, tinha encontrado a maneira de lhe deixar um futuro. Mas há algo que o dinheiro não pode comprar. Dona Sofia continuou. E é o que mais me importa perguntar-te. Aceitas o cargo no hotel? Não como empregada, mas como família, porque isso é o que tu és para mim, Leonor. A filha que Renata me permitiu amar de longe todos estes anos. Leonor levantou-se e abraçou Dona Sofia com toda a força que tinha. Aceito, sussurrou. Aceito tudo. O trabalho, a família, a vida. Aceito viver como a minha mãe me pediu. Semanas depois, o Hotel Império Marítimo celebrava um evento sem precedentes. Não era uma conferência de negócios nem um casamento de celebridades. Era algo muito mais importante. Era a celebração de uma família reunida. O salão principal tinha sido decorado com flores e fotografias, imagens de Renata em diferentes etapas da sua vida, imagens de Ingrid e Wilhelm jovens, imagens de Leonor crescendo, e no centro de tudo a fotografia das duas irmãs que nunca puderam conhecer-se em vida, unidas finalmente através do amor de uma sobrinha. Ingrid, já fora da clínica e recuperando-se maravilhosamente, estava sentada junto a Wilhelm. As suas mãos entrelaçadas contavam uma história de amor que tinha sobrevivido a tudo. Érico permanecia junto ao seu pai, a relação entre eles transformada. Já não havia distância nem ressentimento, só gratidão pela segunda oportunidade que a vida lhes tinha dado. Dona Sofia presidia a mesa principal, radiante de uma maneira que os seus funcionários nunca tinham visto.
Ao seu lado, num lugar de honra, estava a fotografia de Renata e Leonor. Leonor estava de pé em frente a todos, pronta para falar. Há pouco tempo, começou a sua voz clara e firme. Eu era invisível. Era uma sombra que limpava pisos e escondia a sua verdadeira voz por medo da dor que traria usá-la. Olhou para Wilhelm e sorriu. Então chegou um homem que ninguém podia entender. Um homem desesperado procurando o amor da sua vida e algo dentro de mim. Algo que tinha estado adormecido durante anos. Despertou. Os seus olhos percorreram a sala. A minha mãe ensinou-me alemão não só como idioma, mas como ponte. Ensinou-me que as palavras têm o poder de conectar, de curar, de unir o que parece irremediavelmente separado. A sua voz quebrou ligeiramente, mas continuou. Ela não pôde encontrar a sua irmã, mas eu sim, não porque seja especial, mas porque escolhi não ficar calada quando alguém precisava de ajuda. E essa simples escolha desatou uma cadeia de milagres que nos trouxe aqui a este momento, a esta família. Caminhou para Ingrid e tomou as suas mãos. Tia, nunca conheceste a minha mãe, mas ela te amou toda a sua vida. Cada vez que me falava da Alemanha, cada vez que me ensinava canções da sua infância, estava a manter viva a memória de uma irmã que esperava encontrar algum dia. As lágrimas rolavam pelo rosto de Ingrid enquanto a sentia. E agora, Leonor voltou-se para todos. Quero fazer uma promessa, não só à minha família, mas a todos os que estão aqui. Prometo usar a minha voz. Prometo nunca mais me esconder. Prometo que cada vez que alguém precisar de ser entendido, serei a ponte que os conectará. Levantou a sua taça. Pela minha mãe, Renata, que me ensinou que o amor verdadeiro transcende a morte. Pela minha tia Ingrid, que nunca deixou de procurar. Por Wilhelm, que me lembrou que o desespero pode converter-se em esperança. Por Érico, que me ensinou que os heróis às vezes são mal interpretados. Por Dona Sofia, que cumpriu uma promessa durante anos sem esperar nada em troca. E por todos os que alguma vez se sentiram invisíveis, nunca estão sozinhos, sempre há alguém disposto a ver relós, só tem que atrever-se a falar. A sala inteira pôs-se de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Mais tarde nessa noite, quando os convidados tinham ido embora e só restava a família, Leonor saiu para a varanda do hotel. A cidade brilhava por baixo, cheia de luzes e possibilidades. Wilhelm aproximou-se dela colocando uma mão gentil no seu ombro. A tua mãe estaria tão orgulhosa, disse em alemão. Eu sei, Leonor sorriu. Consigo senti-la. Aqui, tocou o peito. Nunca se foi realmente. Sabe o que é o mais extraordinário de tudo isto? Wilhelm olhou para ela com olhos brilhantes. Que eu vinha a este país procurando a minha esposa, mas encontrei muito mais. Encontrei o meu filho de novo. Encontrei uma sobrinha que não sabia que tinha. Encontrei a prova de que os milagres existem. Leonor tomou a sua mão e tudo começou com uma chávena de chá. Wilhelm riu suavemente. Tudo começou com uma mulher valente que escolheu falar quando o silêncio era mais fácil. Lá de dentro veio a voz de Ingrid chamando-os. Era hora do jantar familiar, o primeiro de muitos que viriam. Leonor olhou uma última vez para o céu estrelado. Em algum lugar lá em cima estava segura. A sua mãe sorria. Obrigada, mãe, sussurrou em alemão. Por tudo, pelas cartas, pelo amor, por acreditar em mim. Prometo que viverei cada dia com todo o meu coração. Por ti. Uma brisa suave acariciou o seu rosto, como um beijo do além. Leonor sorriu, secou as últimas lágrimas e entrou para se reunir com a sua família, porque isso era o que tinha agora, algo que tinha ansiado toda a sua vida sem ousar sonhar. Uma família, um propósito, uma voz e uma história de amor que tinha começado com o silêncio de uma senhora da limpeza e tinha terminado com um coro de vozes unidas, falando o idioma universal que todos entendem, o idioma do amor.